A paz do Senhor Jesus a todos. Quero ler um texto que se encontra no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 23, a partir do seu versículo de número 8, que diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemome, o principal dos capitães, que era Adino, o Ezenita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estava com Davi, quando procuraram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. O texto que lemos em 2 Samuel, no seu capítulo 23, a partir do versículo de número 8, mostra-nos um cenário de guerra, um cenário de peleja. Aqui fala-nos acerca dos 37 valentes de Davi. E o interessante que eu quero abordar é o posicionamento. Sabemos que a vida ela é feita de pelejas, de batalhas. Porém, temos que entender que nestas pelejas, nestas batalhas, o posicionamento é muito importante. As armas que usaremos e como usá-las é muito importante. O texto que lemos fala-nos de Eleazar. Como diz o texto, Eleazar, um dos. Não o, mas um dos. É importante entender isso. Que ele não é o, mas é um dos 37 valentes de Davi. Se você olhar para o texto, você vai ver que no texto, Eleazar, ele passa para nós uma importante lição. Qual lição que Eleazar passa de importante para nós? O texto diz, depois dele, Eleazar. Entenda bem, essa lição é importantíssima. Eleazar era valente, era guerreiro, porém, ele esperou a sua hora. Perceba, depois dele, Eleazar. Devemos entender o momento certo, a hora certa de entrarmos em cena, de agirmos, de irmos para a peleja. É no momento certo, sem atropelar as coisas. Temos que entender qual é o nosso momento. Depois dele, Eleazar. Segundo, Eleazar era filho de. Perceba, essa lição é muito importante. O texto não omite a paternidade de Eleazar. O texto diz, Eleazar, filho de Dodô. Ou seja, o texto está mostrando que Eleazar, ele foi para a guerra e ele não largou as suas origens. Tem muita gente perdendo guerra, perdendo batalha, porque tem esquecido a sua paternidade, tem largado a sua origem, quem lhe instruiu, quem lhe ensinou. Você só sabe porque alguém lhe ensinou. Você só está sendo próspero, vitorioso, porque alguém lhe instruiu. Olhando para o texto, para tirarmos mais alguma lição, o texto vai dizer que entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, perceba que quando eles estavam com Davi,
Eleazar e mais os valentes, eles provocaram os filisteus, homens de guerra. Eles não se recusaram. Importante que para vencer a peleja devemos ter esse posicionamento, não recuar, não baixar a cabeça. Eles provocaram os filisteus. Não pensaram nas consequências, mas sim naquilo que eles tinham convictos com ele, que era a bênção da vitória na peleja. O texto vai dizer que eles se ajuntaram e se levantou. Se levantou. Quando se levanta, é uma importante lição. Só se levanta quem ganha confiança. A primeira vitória na peleja não é a queda do inimigo, mas é o ganho da confiança. Porque quem entra na peleja com esse posicionamento de cabisbaixo, de derrotado, ele já perdeu pelo menos 50% da peleja. O texto vai dizer que este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e a mão ficar apegada à espada. Perceba que ele guerreia contra os inimigos e a sua mão fica apegada à espada. Talvez pelo sangue que escorria pela espada e secava-se em sua mão, a ponto de grudar a espada em sua mão. Porém, eu fico com um segundo pensamento, que a força, que a convicção, que o posicionamento era tão firme, ele estava tão dedicado e crendo naquela possível vitória, que ele apegou com unhas e dentes, apertou aquela espada, convicto da vitória. E isso você pode ver, ou até mesmo fazer o teste, que se você pressionar muito, por exemplo, a mão em algum objeto, isso depois de um tempo pode atrofiar os nervos. Pode ter sido isso que aconteceu, mas a lição importante é que a espada não saiu de sua mão. Guarde esta lição, não aparte a espada, porque se a espada sair de suas mãos, a grande probabilidade de uma derrota nessa peleja é muito grande. O texto vai dizer que naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Oh glória! Eu quero trazer para você nessa noite, neste dia ou nesta tarde, não sei quando você vai estar vendo este vídeo, que Deus está trazendo um grande livramento em meio a esta peleja, em meio a essa batalha. Deus, Ele que dá o livramento e, consequentemente, também a vitória. O texto diz que e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. Saiba de uma coisa, tem pessoas que no momento da sua grande luta, da sua grande peleja, eles não estarão com você. Eles não vão querer guerrear contigo. Mas perceba que depois da vitória, o texto diz, e o povo voltou atrás dele, tão somente para tomar os despojos. O que eram os despojos? Os despojos fala dos despojos de guerra. Quando vencia-se um exército, ficava-se o ouro, a prata, o bronze, as roupas, e isso eram os despojos de guerra. Quando vencia-se, tomava-se a recompensa. Perceba que o povo voltou atrás de Eleazar tão somente para pegar a recompensa, para desfrutar da vitória. Tem muita gente que vai vir atrás de você
para querer participar da sua vitória. Não estiveram com você na peleja, mas vão querer desfrutar daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Isso é um alerta, isso é uma mensagem que edifique a sua alma neste dia, nesse momento. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus e guarde esta palavra, que o posicionamento é o que vai fazer a diferença nesta guerra, nesta peleja que você está enfrentando. Inscreva-se no canal, curte, ative o sininho e não esqueça, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que venha trazer edificação nesse momento tão difícil de peleja e de batalha. Que Deus em Cristo vos abençoe.